Esse programa é fruto da parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica e Bradesco Capitalização. Quem tem mais de 40 anos, com certeza se lembra da moda da samambaia no vaso de xaxim dos anos 70. Olha ele aí, tá lembrando? Toda casa tinha um. Ficava aquela coisa pendurada, balançando em cima da cabeça da gente, lembra? Olha eu ali, com o pessoal. Olha só, naquela época, bacana, era ser assim, ó, descabelada. Nos anos 70, até as plantas tinham que ser assim, descabeladas. Acho que nunca teve uma planta que representasse tão bem o seu tempo como a samambaia no xaxim representa os anos 70. Se você tem mais de 40 anos, com certeza lembra da samambaia no xaxim. E se você tem mais de 40 e é como a maioria, deve trazer desde os anos 70 até hoje aquela dúvida. Afinal, o que é o xaxim? Ele é vaso ou ele é planta? Ele tá vivo ou tá morto? Do que ele é feito? Da onde ele vem? Isso é uma árvore, uma raiz, um arbusto? Esse negócio meio fibra, meio vegetal, sei lá o quê. O que é o xaxim? Você sabe o que é isso? Lógico, né? Isso é um sashimi. É o quê? Sashimi. Isso é feito de quê? Alguma coisa da terra, não sei. Negócio fibra de coqueiro. Parece ser feito de palha, de coco, alguma coisa parecida. O miolo da palmeira, você tira essa casca dela e faz esse xaxim. Acho que é toco de árvore, né? Coqueiro. Coqueiro não? É do tronco da árvore. Um tronco de uma árvore, é isso, né? Ô, Carlinhos, da onde dá isso aqui, Carlinhos? Da onde vem o xaxim? Da onde vem? Isso, na verdade, é a estrutura toda da planta. Daí, de cima dela que saem as folhas. De uma planta. É. E sabe qual é a planta? Exatamente o nome eu não sei te dizer, não, mas é um feto, né? Uma samambaia. Exatamente, um feto. Enorme. Feto arborescente. Feto arborescente. Dá uma olhada. Pé de quê de pé? Quero ver que fruta da cadê, que flor, que cor, saber terá sabor. Vai ter um pau-brasil, pé de quê vermelho, verde que te quero ver qual é de pé na terra até caber na tela da TV. Pé de quê? O xaxim, que muita gente pensa que é só um vaso de planta, é uma espécie antiquíssima. É uma planta pré-histórica, de mais de 200 milhões de anos. Na botânica se diz que o xaxim pertence à divisão das pteridófitas, ou seja, ele é uma samambaia. E as samambaias eram muito comuns no Jurássico. As samambaias viram os dinossauros chegarem, viram os dinossauros irem embora. Desde aquela época, o xaxim sempre adorou encostas úmidas e vales sombreados próximos ao leito dos rios. Esse aqui é o Marcelo Carvalho, sabe o que ele é? É paleobotânico, paleontologia das plantas, não é isso? Exatamente. Vamos falar um pouquinho do Jurássico. Como é que era essa época aí? Bem, as samambaias surgiram, na verdade, no Devoniano, isso é 415 milhões de anos. 415 milhões de anos. E teve seu apogeu no Carbonífero, mais especificamente no caso da Dicksônia, da família Dicksoniácea, ela só surgiu no Jurássico, ou seja, 210 milhões de anos. Ela veio junto com os dinossauros, Junto contemporânea. Com os dinossauros, contemporânea. Quer dizer, samambaia já existia antes dos dinossauros, bem antes. Bem antes. Agora, essa que a gente está falando, a samambaia sul, esse samambaião, né? Surgiu no mesmo período dos dinossauros. Exatamente, eles foram contemporâneos, né? E como era o ambiente, assim, vegetal, nessa época? No Carbonífero, que foi o apogeu das samambaias, a flora era praticamente composta só por esses fetos arborescentes. Que loucura, hein? Só voltou a ter um outro boom nos anos 70, em Copacabana, né? Pois que é. todas as senhoras tinham aquilo, inventaram aquele regadorzinho que tinha uma vara, né? Eu me lembro, minha avó molhava muito meu avô ficava tomando sopa embaixo, e minha avó com aquele negócio, ele falava, Graziela, está me molhando? Que ele ficava molhando a samambaia, ficava pingando na cabeça dele. Bom, então se a gente tivesse que desenhar, por exemplo, assim, atrás de um dinossauro,
a gente desenharia milhares de samambaias. Samambaias e também as gimnospermas, as coníferas e... Pinheiros. Pinheiros, isso. Esse tipo. Esse seria o Esses são principal... o pessoal mais velho. Isso. E agora, quem é o pessoal mais novo, assim, a gente olhando para o que a gente conhece hoje em dia? Seria, no caso, as angiospermas, que é a flora mais atual, né? Onde tem os frutos, né? Por exemplo, manga. Quer dizer, o jeito dela se reproduzir era bem diferente. Exatamente, era bem diferente. Agora, posso perguntar uma coisa? Você já viu alguma samambaia carregadinha de flor? Já viu uma samambaia com muitos frutos? Não, nem eu. Então, como é que a samambaia se reproduz? É que a samambaia, ela é tão antiga, mas tão velha, que é da época que as plantas não tinham flor nem fruto. Elas se reproduziam assim, ó. Sabe essas bolinhas pretas que tem aqui embaixo, os esporos? Então, eles saíam voando, procurando uma superfície úmida, um lugar bem molhadinho, cheio d'água. Dali eles se jogavam e germinavam. Quer ver como é que é? Se o esporo, a sementinha, cai num lugar bem molhadinho, ele fica tão excitado que ele germina e gera um protalo. Bem pequenininho, quase microscópico. Nesse protalo são desenvolvidos o gameta feminino, que é a oosfera, e o masculino, que é o anterozoide. Quando os gametas masculinos estão maduros, o saco onde ele fica guardado se rompe e os anterozoides saem nadando, graças aos seus multiflagelos que permitem o deslocamento. E ele vai até o gameta feminino. Quando fecundado, ali se desenvolve o zigoto, o embrião. E a partir daí é que nasce o pé de samambaia-açu. Entendeu? O nome feto é em função da Dicksonia saloviana ser uma samambaia, daí o nome feto, significa samambaias, e arborescente em função do porte da planta. Ela não pode ser considerada uma árvore, né, no sentido exato da palavra, porque ela não produz lenho. O que vai proporcionar esse porte, né, avantajado do xaxim, é a sua altura e proporcionado por esse caule mais robusto, né? E é interessante saber que esse caule robusto, ele vem em função de raízes que nascem a partir desse caule e envolvem esse caule, dando a ele essa rigidez suficiente para ele alcançar alturas maiores. Existem registros de indivíduos que tenham alcançado cerca de 10 metros de altura e cerca de 1,20 m de diâmetro. No Brasil, ela ocorre de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul e basicamente em altitudes de 600 a 2.200 metros, sendo que, no caso, na região da Mantiqueira, seria o local onde ela ocorre nas maiores altitudes. O xaxim, ou a Dicksonia selowiana, pertence à família das Dicksoniáceas. Existem muitas outras espécies dessa mesma família, conhecidas também como samambaias. Essa é popularmente conhecida como samambaia-açu. Açu, você sabe o que quer dizer em tupi-guarani, né? Grande. Esse é o samambaião. O caule é composto por uma espécie de fibra. Na verdade, isso aqui são raízes externas. Lá no topo tem a copa, que é formada por uma coroa de folhas que caem chegando até 5 metros de comprimento. O xaxim pode medir até 10 metros de altura, mas ele cresce bem devagar, 5 a no máximo 8 centímetros por ano. Para ele atingir um tamanho bom para o corte, demora 50 anos. Você já imaginou fazer um palito daquele besta de xaxim, um vasinho, meio século? Oi. Oi, chega aí. Tem xaxim daquele de pôr samambaia? Tem. Tem? Aonde? Cadê? Aqui atrás. Me mostra. Só o vaso? Só o vaso. Mas é xaxim mesmo. Quanto custa? Isso aqui tá R$15. 15 reais? Tá, vou levar. Tem bastante ainda desse? Se eu quiser mais, tem bastante. Tem. Tipo o quê? Uma dúzia, se eu quiser, tem? Tem. Tranquilo. Tranquilo. Mas esse troço daqui pode vender, não é proibido? Acho que não é proibido mais não. Não. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Você vê, uma Dicksonia seloniana que levou mais de meio século para chegar nesse tamanho. Eu só atravessei a rua, levei 2 minutos para comprar ela por 15 reais. Simples assim, baratinho assim.
Com uma relação custo-benefício que nem essa, tão desfavorável para o xaxim, claro que ele ficou ameaçado de extinção, né? A Dicksonia saloviana está incluída na lista de espécies ameaçadas em função da grande exploração que vem sendo feita nas últimas décadas. Mas, embora ela tenha a facilidade de produzir gemas, ela tem um crescimento lento. Na natureza, ela já é suporte para uma série de espécies epífitas, que são plantas que crescem sobre outras plantas. E a gente tem, inclusive, espécies de orquídeas que elas crescem preferencialmente nos troncos de Dicksonia saloviana, como também outras samambaias pequenas, também como bromélias. Se o substrato preferencial dessas espécies seria um substrato, uma planta que está ameaçada de extinção, consequentemente, potencialmente, essas espécies que dependem dela também podem vir a estar ameaçadas. Rodrigo, problemas. Vou devolver o xixi. Pelo seguinte, lembra que eu falei que achei que era proibido, você também? Aí eu fui olhar na produção. Mas olha aqui, as espécies constantes na lista nacional da fauna e flora ameaçadas de extinção são protegidas por lei. Essa daí é. E se o cara que vende isso, que comercializa e que vende, traz para eles, que corta isso no meio do mato, não tem uma autorização e ele também não tem uma autorização para vender, eu que comprei, ele que está vendendo, o dono do negócio, o cara que cortou, todo mundo vira criminoso. Agora, como é que a gente vai saber se tem autorização ou não? Tem que ir no Ibama, né? Ibama? Podia ligar para o Ibama, né? Porque quem tem autorização deve estar cadastrado lá. Boa, Rodrigo, vou ligar para o Ibama. Valeu, obrigadão. Nós temos duas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, a 278, de 2001, e a 312, de 2002, que proíbe a exploração e comercialização dessas espécies ameaçadas de extinção. Estas resoluções do CONAMA transferem a responsabilidade pela exploração do xaxim e das outras espécies para os estados. Olha, é assim que o Ministério do Meio Ambiente trata as espécies ameaçadas de extinção, tanto faz da fauna como da flora. A sua coleta, captura e uso, sem a devida permissão de autoridade competente, é crime, conforme a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98. Sem a permissão, aí essa possibilidade de ter uma permissão de uma autoridade competente abre uma brecha. Por isso que eu vou ligar para saber se alguém tem essa permissão especial. Peraí. Em Santa Catarina, tem alguém que tenha essa permissão especial para poder coletar, enfim, e explorar o xaxim? Olha, aqui eu nunca me deparei com nenhuma empresa que viesse fazer uma requisição para o Cadastro Técnico Federal com relação à produção de xaxim ou similares. Agora eu vou ligar para São Paulo. No estado de São Paulo, a gente tem uma condição ímpar, que existe uma lei estadual que proíbe o comércio e o transporte de xaxim dentro do estado de São Paulo. Em São Paulo não adianta, não pode entrar xaxim. Xaxim está proibido. Que ótimo. Paraná. Hoje nós não temos autorizado nada. O Paraná não tem autorizado nenhuma espécie de manejo. Nem para folha. Nem para folha. Não. Até onde tem conhecimento está completamente paralisado, né? Agora eu vou ligar para Minas. Mas ninguém pediu essa autorização. Aqui no meu caso, não. Aí não tem nenhum caso. Bom, ninguém pediu essa devida autorização a uma autoridade competente. Não tem nenhum cadastro. Quer dizer, o que todo mundo argumenta quando a gente vai no mercado e vê vendendo xaxim é que aquilo é estoque antigo. Sim, mas se essa lei está em vigência desde 2001, são 4 anos de estoque. Quer dizer, pelo menos no ano que vem o pessoal vai ter que inventar outro caô, porque isso aí não dá mais, né? Até essa desculpa esfarrapada vai caducar. Com a proibição pelo Ibama da exploração do xaxim natural, produtores e comerciantes foram obrigados a buscar alternativas. Materiais como a fibra do coco verde reciclada, a casca do pinheiro, têm sido algumas delas. No Nordeste, você pode encontrar vasos feitos de casca de coco. A bucha do coco. A bucha do coco. É muito durativo, muito bom.
Faz uns 20 anos que eu comercializo com esse artigo para planta. O vaso custa R$ 3,50. Tem esse para R$ 5,00. Esse é de R$ 8,00. Esse é o de 12, é o maior. Eu vendo uns 10 diariamente, é. No Rio de Janeiro, uma nova tecnologia foi desenvolvida usando as fibras do coco. Vocês não vão entender nada, porque tem esse paraíso, esse ambiente aqui bucólico, idílico, esse jardim suspenso da Babilônia, ao mesmo tempo esse barulhão, né, Felipe? Conta pra eles aonde a gente tá. Na verdade nós estamos na frente da Dutra, no primeiro quilômetro da Dutra, na altura, passando os caminhões, tudo no Jardim América do Rio de Janeiro. E como é que você inventou isso tudo aqui? Foi um paisagista ou... Não. Isso aqui começou com uma pequena parede. A gente queria mostrar. Na verdade, nós temos um produto único. É um produto que ninguém conhece e não sabe as propriedades. Quando você fala em xaxim, as pessoas muitas vezes não sabem que é uma planta, que é a samambaia-açu. Pensam que é um vaso pronto. Nós criamos uma tecnologia nova que não existia e que é possível substituir totalmente o xaxim. Então a gente tem o site, coloca foto, coloca isso, mas não é a mesma coisa que mostrar, cultivar. Aí começou com uma pequena parede e fomos indo. Muita gente ainda procura o xaxim como vaso? Muita gente, muitos paisagistas ainda não conhecem talvez a lei, né? Ainda os painéis. Você é da onde? Eu sou de Santa Catarina. Mas você veio parar aqui por quê? Porque você falou aqui é um lugar que o pessoal mais toma água de coco. Nós trabalhávamos com fruta. Começamos a vender coco, recolhíamos o lixo, coisa que todo vendedor de coco devia fazer. Aí nós tínhamos um monte de lixo. E o que vamos fazer com esse lixo? Não partimos no início dizer vamos fazer vaso. Não, nós vamos aproveitar o lixo. Porque o coco também é difícil de ser trabalhado como lixo, né? Não, ele não é trabalhado. O coco em aterro sanitário ele não decompõe mais. Ele mumifica, ele fica sobre o solo e aquele espaço útil que ele utilizou do aterro sanitário morreu para sempre. E um copo de água de coco desse tamanho, 250 ml, gera 1 quilo de lixo. E quando você oferece uma alternativa para o xaxim, os clientes aceitam bem, com facilidade? Sim. Hoje já passamos uma fase mais difícil, né? Que foi bem no início, onde o nosso produto era caro e o xaxim, por ninguém conhecer as leis, era muito barato, porque ele é roubado da natureza, ele não é produzido. Então, como ele era ilegal, ele não tinha nota, e se era nota, não era bem verdadeira. Então, nós tínhamos uma diferença muito grande de preço. Hoje, nossos preços estão iguais. Por exemplo, aqui tem orquídeas. Aqui são orquídeas e, nesse caso, ela está fixada dentro, para que a raiz possa emitir e se fixar dentro. Aí tu tem placas, né, de bromélias, chifre de veado, plantas aquáticas, que é uma característica interessante. Isso é super interessante. Superior ao xaxim, que o nosso produto não se decompõe na água e ele permite o enraizamento. Mas olha as raízes. Eu vou lhe dizer uma coisa, a samambaia-açu agradece. E nós também. Vocês estão ajudando a salvar a vida dela e ela também... você também tem que agradecer ela, que ela te deu uma boa ideia. Sim, ela nos mostrou o caminho. Viva a samambaia-açu. Pronto. Agora a gente sabe que o xaxim não é vaso, é planta. Que não é uma coisa, é um ser vivo. Bom, agora que você já sabe de onde vem o xaxim, pelo amor de Deus, vamos pensar bem antes de comprar aquele vasinho para botar a samambaia, ou então aquele palito horroroso que tem no seu dentista, com aquela jiboia, com aquele filodendro quase morto, assim, tá? Vamos pensar bem que vem daí. O xaxim não quer viver só 50 anos. Pô, ele já tá aqui na Terra há 200 milhões de anos. Pô, essa veinha aí é muito simpática, esse feto pré-histórico. É uma vergonha. Ele já sobreviveu a dinossauro, a várias eras, e a gente que vai acabar com a raça dele. Pé de Quê? Uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica e Bradesco Capitalização.